Boa noite, eu sou o Leonardo, filho do pastor Carlos e da missionária Lúcia. E hoje é mais uma noite de culto online. Na verdade, hoje é o primeiro culto online desse ano de 2021. E o pastor tem falado muito que esse ano vai ser o ano da colheita. E eu quero falar uma palavra em cima disso, do ano da colheita. Mas antes, vamos orar em nome de Deus Jesus. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, muito te agradecemos por mais um ano que começou, em nome de Deus Jesus. Te agradeço por cada vida que está assistindo esse culto online, em nome de Deus Jesus Cristo, meu Deus. E te peço que eu venha guiar essa palavra da noite, em nome do Senhor Jesus. Que eu não venha falar nada, mas que o Senhor venha falar através da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, como eu falei, vai ser um tema em cima disso, o ano da colheita. Abram a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 1. Gênesis 26, versículo 1. O título na minha Bíblia diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos agora para o versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, ou seja, muito rico. Tem outra Bíblia que fala riquíssimo, ou seja, ele ficou extremamente rico naquele lugar. Pulando agora para o versículo 15, diz assim: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Fitina. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Ou seja, era uma época de fome na terra onde Isaac estava, que era Canaã, né? Abraão morava lá. Quando Abraão morreu, Isaac continuou morando no mesmo lugar. E aí, quando chegou essa época de fome, ele tinha que partir para alguma outra terra, para algum outro lugar, até esperar essa época de fome acabar. Ele tinha que ir para algum outro canto. O primeiro lugar que ele pensou foi o Egito. Por que o Egito? Na época, o Egito era o lugar mais próspero, era o lugar mais rico que tinha. Mas olha aqui o versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, ele queria ir para o Egito porque era o lugar mais rico que tinha. Mas Deus falou para ele: não vai para o Egito. Porque Deus viu que se ele fosse para o Egito, iam acontecer problemas, alguma coisa muito séria iria acontecer na vida dele, as coisas iam dar errado. Porque a visão humana, a nossa visão humana, não é a visão de Deus. Não é a mesma coisa, as visões são completamente diferentes. Isaac, quando ele estava diante desse problema, ele olhou com os olhos da carne, com os olhos humanos. Mas Deus viu além do que Isaac poderia enxergar. Então essa é a primeira coisa necessária para termos um ano de colheita, um ano abençoado. Temos que dar ouvidos à voz de Deus. Se Deus diz não faça isso, então não faça. Se Deus disser vai por esse caminho, então vá por aquele caminho. Isaac podia ter feito duas coisas: ou ele dava ouvidos a si mesmo e ia para o Egito, ou ele ouvia a voz de Deus. Ele então preferiu ouvir a voz de Deus.
E olha o que acontece, o resultado dessa obediência, que no caso é o versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. 100 medidas, em outras Bíblias está como 100 por 1. Ou seja, cada semente produzia 100 vezes mais. Cada semente. Ou seja, por ele ter dado ouvidos à voz de Deus, por ele ter obedecido à voz de Deus, ele se tornou muito abençoado naquela terra, naquele lugar. No caso era Gerar, que era terra dos filisteus. O rei daquela terra se chamava Abimeleque. Então, por ele ter dado ouvidos à voz de Deus, não ter dado ouvidos a si próprio, ele começou a ser muito abençoado. Talvez na sua vida, o que falta para tudo mudar é dar ouvidos à voz de Deus. Até aqui você não tem dado ouvidos à voz dele, por isso sua vida não mudou ainda. Talvez até aqui você quer seguir só os seus caminhos, mas você tem que deixar Deus te guiar. Você precisa deixar Deus conduzir a sua vida. Aí fala no versículo 13, engrandeceu-se um homem, enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Ou seja, outras vezes fala muito rico. Em tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ou seja, ele foi abençoado em todas as áreas da vida dele, exatamente por ter dado ouvidos à voz de Deus. Em todas as áreas da vida dele, ele foi grandemente, poderosamente abençoado, porque ele deu ouvidos à voz de Deus. Esse é o primeiro passo para uma vida abençoada, dar ouvidos. A segunda coisa, para ele ter toda aquela produção de sementes, para ter tantas vacas, ovelhas, no caso gente de serviço é o mesmo que servos, e para ele ter tudo isso, ele também teve que se esforçar. Então, se nós queremos ter um ano abençoado, a segunda coisa precisamos nos esforçar. Isso é outra coisa que nós precisamos, estar nos esforçando. Se nos esforçarmos, é que as coisas vão dar certo. Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas elas acreditam que se elas ficarem paradas esperando as coisas acontecerem, Deus vai abençoar. Não é assim. Deus abençoa a vida das pessoas, abençoa, sendo que ela tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. É isso que Deus quer, entende? Você faz a parte, Deus faz a parte dele. Você se esforça e ele te abençoa naquilo que você tem que se esforçar. Foi assim com Isaac. Deus abençoou ele grandemente, você leu aqui comigo, mas ele teve que se esforçar. Então, se esforce no seu plano, no seu projeto, deixe Deus te orientar e a parte de Deus ele vai fazer, mas se esforce, trabalhe, faça o que tiver que ser feito. Aí, olha o que acontece. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ou seja, o que foi que aconteceu? Os filisteus olhavam para Isaac, viam tudo que ele possuía, como ele era abençoado, e ficaram com inveja. Então quiseram atrapalhar Isaac e cavaram todos os poços que Abraão, há muitos anos atrás, tinha colocado naquele lugar. Porque há muitos anos, Abraão foi para Gerar e lá ele cavou poços. O rei permitiu isso. Agora, Isaac usava esses poços para o seu rebanho, para os seus servos, para ele e sua família. Então o que os filisteus pensaram? Vamos tapar os poços de água. Porque pensa comigo, sem água, ele não pode beber, Isaac. Sua família também não vai poder beber água. Não tem como regar a terra. Os animais vão acabar morrendo. Os servos também vão começar a desfalecer. Então, tapando todos os poços de água, impedia Isaac de continuar prosperando. Ao ponto de que o próprio rei Abimeleque depois chegou a ele e falou: olha, se afaste de nós, porque você está mais poderoso do que nós. E ele foi embora. E agora, para onde ele iria? A época de fome ainda não tinha acabado. Ainda tinha fome na terra. E agora fica a pergunta: o que Isaac quer fazer agora? Aí, olha o versículo 19. Cavaram, pois, servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. No caso, Isaac, quando saiu com os
servos, o rebanho, sua família. Eles foram para um vale de Gerar. Um vale normalmente é um local que fica entre duas montanhas. E lá eles começaram a cavar poços, e acharam um poço de águas vivas, ou seja, um poço com muita água abundante. E aí, naquele momento ele pensou, poxa, então vai estar mais tranquilo, agora eu tenho água de novo. Mas olha o que acontece. Versículo 20. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Olha só, quando parecia que as coisas iam melhorar, aí apareceram pastores de Gerar. No caso, se porfiar é discutir, é brigar, dizendo que aquela água, na verdade, pertencia a eles, e não a Isaac e a sua família. Isaac teve que sair daquele lugar. E aí Isaac chamou o nome daquele poço Ezeque, que quer dizer contenda. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre eles. Eles discutiram de novo. A Isaac deu o nome daquele poço de Sitina, que quer dizer inimizade. E agora que você preste muita atenção nessa parte. Perceba que quando Isaac começou a prosperar, a crescer e tudo mais, ele não começou a se apegar às suas riquezas, aos seus bens, ao respeito que tinham por ele. Preste atenção nisso. Tem muitas pessoas que Deus abençoa e que quando elas crescem, elas começam a se sentir poderosas. Isaac não. Isaac reconhecia que tudo que ele tinha alcançado vinha de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque normalmente essas pessoas, quando Deus abençoa elas começam a se sentir poderosas. Quando vêm as lutas, aquilo acaba impactando elas de uma maneira terrível. Por quê? Porque elas vão tentar resolver a luta na sua força. Aí elas não vão conseguir resolver o problema, vão se meter em um montão de outros problemas, muitos até acabam se matando por causa disso. Mas a pessoa que mesmo quando cresce, continua reconhecendo que tudo vem de Deus, quando vem as lutas, ela vai olhar para Deus e não para si mesma. É por isso que Isaac venceu aquelas lutas. Era difícil para ele aquilo? Era. Porque como é que eles iam sobreviver sem água? Não ia ter como sobreviver sem água. Ia acabar com ele. Mas ele continuou confiando em Deus. Ele continuou persistindo porque ele olhava para Deus. E é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para Deus em toda e qualquer situação. Mesmo que as coisas não estejam da maneira como você quer. Continue olhando para Deus. Continue tendo fé. Ou seja, continue confiando em Deus e praticando essa fé. Se deixe ser orientado por Ele. Não desista diante das lutas, das dificuldades, que muitas vezes estão fazendo de tudo para acabar com você. Mas continue confiando em Deus. Aí versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Reobote significa alargar. Ou seja, eles cavaram outro poço e lá nenhum dos pastores de Gerar apareceu para discutir. E aí Isaac fala, porque agora nos alargou o Senhor, ou seja, eles se expandiram, eles cresceram. Ele conseguiu prosperar. O que Deus quer dizer para você nessa noite? Se você quer um ano de colheita na sua vida, primeiro, você tem que plantar. Planta como? Na obediência. O que é obedecer? É dar ouvidos à voz de Deus. É fazer aquilo que Ele te manda. E Deus falou para ele, não vai para o Egito, vai na terra que eu te falar. Isaac obedeceu, foi para outra terra que foi Gerar, e lá ele prosperou. Então plante na obediência, e você vai colher os frutos dessa obediência. Isaac colheu. Segundo, plante no esforço, porque Isaac teve que trabalhar. Ele não ficou parado esperando as coisas acontecerem, não. Ele trabalhou, se esforçou. Agora, aquilo que ele não podia fazer, ele colocou na mão de Deus. Deus abençoou. Então plante no esforço, e Deus te abençoará por causa disso. E outra, plante na fé. O que é a fé? É confiar em Deus, independente da situação. E quem planta na fé, colhe na fé também. Porque Isaac confiou mesmo diante da luta, da dificuldade, querendo tapar todos os postos dele, querendo atrapalhar a vida dele. Ele confiou e ele colheu, porque ele conseguiu vencer. Nenhum outro pastor apareceu para querer atrapalhar, nenhum outro dos pastores de Gerar apareceu para impedi-lo. E o Senhor, o que ele fez? Alargou, ou seja, eles cresceram. Então plante nessas três áreas: obediência, esforço e fé. E se você plantar nessas três áreas, tenha certeza, você vai colher. Amanhã nós temos culto
das causas impossíveis, das 7h30 da noite até as 9 horas da noite. O endereço é Rua Capitão Antunes Vasconcelos, 475, bairro Paiol, cidade de Nilópolis. A igreja ela tem um portão verde, fica em frente ao ponto final dos ônibus aqui no bairro do Paiol, tá? E eu sempre deixo também, caso você não vá se lembrar depois, o endereço sempre deixo tanto no canal do YouTube, como também no Facebook, se você estiver assistindo. Antes de terminar esse culto, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e no nome do Espírito Santo, Senhor, muito obrigado por mais um culto online maravilhoso, por mais um culto online abençoado, em nome de Jesus. E te agradeço por cada vida que está me assistindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, toca em cada pessoa agora, que haja cura, restauração, transformação, renovo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nessa pessoa que está doente, para que seja curada, em nome de Jesus. Toca nessa pessoa que perdeu alguém muito querido. Consola ela agora, Senhor, em nome de Jesus. Toca naquele que está desempregado, para que consiga emprego, em nome de Jesus. Toca naquele que está desesperado e arranca o desespero, meu Deus, em nome de Jesus. Toca em cada vida agora que precisa de socorro, que precisa de ajuda, meu Deus. Pessoas que estão aqui que não tem mais nem esperança, que estão assistindo esse culto online, que não tem nem mais esperança, Senhor, na vida. Socorra elas agora, em nome de Jesus. Meu Deus, vai tocando em cada vida que me ouve, cada vida que me assiste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também, meu Deus, que essa palavra não desapareça do coração deles, em nome de Jesus. Que essa palavra fique firme no coração deles, meu Deus. Toca naquele que está firme nos seus caminhos, para que continue firme. Toca naquele que se desviou dos teus caminhos, para que volte para os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E toca naquele que ainda não se converteu, para que se converta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa cada vida, abençoa cada pessoa nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também dê força à tua igreja, para aparecer no culto que teremos amanhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que te pedimos e muito te agradecemos, Senhor. Que esse ano seja um ano de colheita na vida da tua igreja, que esse ano seja um ano de colheita na vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, igreja, e nos vemos no próximo culto online, em nome de Jesus. O Pastor Carlos manda um abraço. Tchau.